Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar hoje processo penal. Vamos começar a parte básica do processo penal, falando sobre princípios e a aplicação da lei processual penal. Saúdo nossos alunos da mentoria, nossos alunos aí do YouTube, do Spotify que estão nos ouvindo. Vamos para cima. Sempre começando com uma questão para que ao final a gente possa resolvê-la. Essa questão caiu na prova da Defensoria do Estado do Mato Grosso em 2016 e assim foi cobrado aos futuros defensores quanto à eficácia temporal à lei processual penal. Letra A. Aplique-se somente a fatos criminosos ocorridos após a sua vigência. Letra B. Tem a aplicação imediata sem prejuízo da validade dos atos já realizados. Letra C. Vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo. Letra D. Tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos. Letra E. Não tem aplicação imediata, salvo para beneficiar o acusado. Vamos lá? Então, vamos ter que estudar essa parte bem aprofundada para que possamos aí responder essa questão. Bom, princípio base de tudo é sabermos quais são as fontes do processo penal. As fontes, nós emprestamos lá de uma visão não jurídica, mas fonte seria tudo aquilo que nasce, que brota, o jaez, a fonte, né? Ah, ali é uma bica, professor, onde nasce uma água, onde brota um rio, né? Nasce a água que brota o rio, professor. Então a fonte é isso, a fonte é onde nasce, é o nascedor, o jaez. Trazendo isso para o processo penal e para todos os ramos do direito, então eu pergunto, de onde que saiu a norma? De onde que surge a lei? De onde que surge a fonte? De onde que eu vou tirar as bases para poder aplicar o processo penal? E aí eu tenho uma pergunta básica, como se classifica as fontes do direito processual penal? Essas fontes do direito processual penal, para grande parte da doutrina, é dividida em dois grandes grupos. Eu tenho as chamadas fontes formais e eu tenho as chamadas fontes materiais. As fontes formais é como se exterioriza. Como eu olho para o mundo jurídico, eu falo assim, como que saiu? De onde saiu? Como que virou isso? Virou uma lei? É uma lei? É uma lei. Então, as fontes formais é como se exterioriza. Já as fontes materiais é quem cria. Nasceu uma lei processual penal. Tá, mas quem criou? Ah, foi os deputados federais. Então, é uma fonte material. Os deputados federais é a fonte material, ou seja, a União. E as fontes formais é como ela é criada. Eu posso fazer uma lei processual penal via medida provisória? A resposta é negativa. Por quê? As fontes formais, elas podem ser, inclusive, classificadas também em fontes formais imediatas ou mediatas. As imediatas são aquelas que são diretas, são aquelas que devem ser aplicadas de forma primordial. As primeiras a serem aplicadas. Quais são as espécies normativas que possuem norma processual penal? Eu tenho a Constituição Federal, as leis, aqui quando eu falo lei processual penal, estou falando de lei complementar ou lei ordinária, os tratados e convenções internacionais e as súmulas vinculantes para grande parte da doutrina, ok? Súmula vinculante para grande parte da doutrina. Já as fontes mediatas, ou seja, indiretas do processo penal, eu posso dizer que é a jurisprudência. A súmula vinculante é uma espécie de jurisprudência, mas ela é uma classificação especial de súmula, porque ela vincula todo o poder judiciário ou o direito ao executivo e o legislativo na sua função atípica, ok? Mas vamos para as fontes formais mediatas, são as chamadas indiretas. Mediata sempre vai ser indireta. Aí eu tenho a jurisprudência propriamente dita, os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. Essas são as fontes formais. Relembrando, fontes formais é como exterioriza, que pode ser de formas imediatas ou mediatas. As imediatas, Constituição Federal, lei, o Código de Processo Penal é uma fonte formal imediata, né? Tratados e convenções internacionais e súmulas vinculantes. Já as fontes formais mediatas ou indiretas, eu tenho como exemplo a jurisprudência, o costume, a analogia e princípios gerais do direito. De outra banda, as fontes materiais é quem cria. Quem tem a competência para legislar sobre processo penal? Essa é a pergunta matriz.
O Estado do Mato Grosso pode legislar sobre processo penal, por exemplo? A resposta é negativa. Quem legisla sobre processo penal no Brasil é somente uma matéria privativa da União, tá? No artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição Federal, ok? Podendo existir delegação de uma parte específica, porque o próprio parágrafo único do artigo 22 possibilita que a União possa delegar pontos específicos para que os estados possam legislar. Até hoje, tivemos uma lei a respeito, salvo engano, do salário mínimo que foi delegado. Os demais ainda não tivemos de outras repercussões, principalmente na área processual penal. Lembrando que na parte processual penal é possível que o Estado do Mato Grosso legisle a respeito de procedimentos, tá? Procedimentos processuais. Para você protocolar um habeas corpus, você tem que carimbar no verso do habeas corpus a palavra, o carimbo em branco. Veja, isso não é uma matéria processual, mas é procedimental. Isso pode ser estabelecido pelo Estado do Mato Grosso, tá bom? Beleza? Perguntinha. Os estados podem legislar de forma concorrente sobre algum ponto que é ligado ao Poder Judiciário, no âmbito processual penal? Como eu disse, o primeiro exemplo que eu já te disse, acabei de adiantar, que é o procedimento em matéria processual, tá? Que está lá no artigo 24, inciso 11 da nossa Constituição Federal. Além disso, o direito penitenciário. O direito penitenciário, o Estado de Mato Grosso pode legislar, tá? Então, sobre a organização e funcionamento dos estabelecimentos prisionais, né? Que, por exemplo, a Lei 10.792 de 2003 autorizou que os estados criassem o regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 5º da citada lei, tá? Então, o RDD, mesmo que alguns doutrinadores vêm dizendo que o RDD seria uma norma de conteúdo misto, então vamos ver isso na aula de hoje, ela tem cunho também processual e o Estado também pode estabelecer sobre isso. Nesse caso, então, eu posso estabelecer sobre o procedimento em fase de execução, que isso é uma matéria de direito penitenciário e não processual penal propriamente dita, tá? Estou falando de procedimento. Eu não posso falar sobre livramento condicional, por exemplo, que é a matéria de direito penal. É direito penal quem legisla é a União, né? O processo penal também é matéria exclusiva da União, competência privativa da União. Custas e serviços forenses, tá? Preço da fotocópia de uma ação penal privada, preço de determinada, isso, as custas do protocolo, custos de quando vai ser distribuído, qual é o valor. Nesses casos também o Estado do Mato Grosso pode legislar. Criação e funcionamento dos juizados especiais criminais, né? Também pode legislar o Estado do Mato Grosso, ok? Questãozinha, o Código de Processo Penal, a jurisprudência e os princípios gerais de direito são fontes formais diretas do processo penal? Opa! Jurisprudência, princípios gerais de direito são fontes formais diretas ou indiretas do direito penal, do processo penal? Tem que ficar atento, né? O examinador sacaneou. A questão aqui está errada. Quem cobrou isso? Foi em 2018, o CESP cobrou essa questão. A questão está errada. Princípios gerais de direito, jurisprudência, são consideradas fontes informais, ok? Fontes informais do direito penal, né? São fontes informais, também chamadas fontes indiretas, né? Indiretas ou mediadas. Até não tinha dito esse outro sinônimo, mas fontes formais, melhor dizendo, eu falei informais. Fontes formais direta ou mediata é a jurisprudência, né? Fontes formais indiretas e imediatas é a jurisprudência, ok? A questão disse que que a jurisprudência é uma fonte formal direta. Errado. Fonte formal direta é a lei. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Até chegarmos hoje com essa concepção, já adianto, de um sistema acusatório, de um sistema processual constitucional, que se fala muito hoje, o sistema processual constitucional penal, eu tenho que a concepção de um sistema acusatório levou-se anos, né? Até que nós tivemos essa concepção nova, né, que é adotada. Então tivemos aí pelo menos 3 sistemas que a doutrina traz. É muito importante sabermos esses 3 sistemas processuais penais que são cobrados em prova. Quais são esses 3 sistemas?
sistema inquisitório, o acusatório e o sistema misto, ok? Hoje não temos mais dúvidas quanto a isso, pois o nosso Código de Processo Penal, com a reforma do pacote anticrime, estabeleceu no artigo 3A que o Código de Processo Penal adotou o modelo acusatório, ok? Professor, mas como acontece esse modelo acusatório? Como se dá? Como se classifica esse modelo? Quais são as características? Vamos lá. Primeiro modelo, o modelo inquisitório. O modelo inquisitório tem origem no Império Romano, onde se admitia ao juiz ele iniciar o processo de ofício. Você vai perceber que o nosso processo penal é recheado do termo de ofício. Esse termo de ofício é a possibilidade da ação, de agir, da ação, de agir de forma processualmente, o magistrado agir sem que ninguém o provoque. Sem que ninguém o provoque, sem que ninguém fale, o juiz faça isso, ele vai e faz. O nosso Código de Processo Penal é recheado desses termos de ofício. Digo a vocês que a partir de todos os termos de ofício que você encontrar no processo penal, você vai ligar as suas antenas, ok? Porque com esse novo modelo acusatório, esses artigos que possuem essa nomenclatura de ofício, grande parte não foram mais o que? Eles foram revogados tacitamente pelo artigo 3A. Tem que ficar muito atento quanto a isso, ok? Agora eu vou falar dos principais para vocês. Então, voltando ao modelo inquisitório, é essa possibilidade do juiz ele agir de ofício. Aquela famosa busca da verdade real, não é isso? O processo penal vai buscar a verdade real. Né? Bem que, na verdade, na prática jurídica, é uma falácia essa busca da verdade real. Na verdade, tem que buscar a busca da verdade processual, constitucional. O sistema acusatório tem que estar claro. Cada função tem que ser muito bem definida no processo penal. A regra do jogo tem que ser muito bem definido. Mas voltando para o sistema inquisitório, origem do Império Romano, o juiz inicia o processo de ofício, é um princípio unificador, ou seja, ele concentra na função do juiz, né, a função de acusação, defesa. Então o juiz ele acusa, ele defende e julga. Eu dou um exemplo muito fácil para você entender, né? Quando você assiste aquele filme Paixão de Cristo, né? Quando você assiste a Paixão de Cristo, você vê ali o modelo. Quando o Pilatos está julgando Jesus Cristo, ele faz as três funções ali. Bem que tem o pessoal lá que está lá levando Jesus lá, mas o Pilatos ele faz a três funções. Ele faz a função de inquisitor, ele faz a função de possibilidade de defensor, né? Você não quer se defender, fala alguma coisa da sua defesa e depois ele dá a sentença. Então, ele reúne na função dele as três funções de julgar, acusar e defender, ok? Nesse sistema, nós temos um sistema de prova tarifada, tá? O sistema inquisitório, ele acompanha a chamada prova tarifada. Prova tarifada é um sistema de prova onde cada prova tem um valor determinado e aquele que atingir ao final do jogo o maior número de scores, de pontos, leva. Se a defesa conseguiu um maior número de provas, bacana, de pontuação, ela levou. Se a acusação assim o fizer, ela leva também, digamos assim. Porque esse modelo perdurou por um bom tempo. Então, a confissão é considerada, nesse caso, a rainha das provas, tá? É elemento suficiente para a condenação. A confissão vale 1000 pontos, digamos assim, tá? Que mais? O processo é secreto, sigiloso e escrito. É um processo secreto. O professor sigiloso está parecendo inquérito policial. Pois é, o inquérito policial é o ranço do sistema inquisitório. O inquérito policial nosso, hoje, arcaico para muitos, é um modelo inquisitorial em que segue o modelo inquisitório. Só que antes não era só o inquérito, todo o processo penal também era dessa forma, entendeu? Nesse modelo inquisitorial. O sujeito é tido como um objeto, não possui direitos. A prova é tarifada, como eu disse, ou seja, a prova legal, na qual já possui um valor fixado, não tem contraditório para a defesa, o órgão julgador é parcial, a produção da prova, as provas do juiz possui toda a legitimidade de poder buscar a chamada verdade real. Já o sistema acusatório ele vai contra essa ideia de que o juiz ele participe diretamente buscando, produzindo prova. A origem do sistema acusatório origina na Inglaterra e na França após a Revolução e é hoje adotada em maioria dos países americanos
em muitos da Europa e aqui no Brasil agora. Implica o estabelecimento de uma relação processual triangular, juiz julgando, MP acusando e o defensor defendendo. Essa é a função triangular, ok? O órgão jurisdicional, nesse caso, o juiz, ele é imparcial e a função dele é muito bem definida. Então, assegura, nesse caso, nesse processo penal acusatório, as garantias do contraditório e ampla defesa são muito bem pontuadas, tá? O contraditório como garantia política e jurídica do cidadão. O processo é público, é fiscalizável pelo olho do povo, né? O promotor de justiça também não tem a função só de acusação, mas ele é um fiscal do direito, propriamente dito. Excepcionalmente permite uma publicidade restrita. Em casos especiais, é possível a publicidade ser restrita nesse processo penal acusatório. Além disso, o processo pode ser oral ou pode ser escrito, ok? E aí eu tenho um modelo misto, né? Combina elementos acusatório e requisitório em maior ou menor medida, dependendo do ordenamento jurídico em que for aplicado, tá? Então, ele vai fazer um mix entre esse modelo de inquisitório e acusatório. Ele ainda é um sistema utilizado em alguns países da Europa, né? Até na América Latina, como é o caso da Venezuela. Aqui no Brasil, nós não utilizamos mais. Antes tínhamos até muitos doutrinadores que defendiam o sistema misto, mas hoje ficou muito bem definido que nosso artigo 3A do processo penal, reformado com o pacote de crime, assim veio redacionado. O processo penal terá estrutura acusatória. Vedadas, proibido. A iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O que é isso? Quer dizer, substituição da atuação probatória, ou seja, o juiz não pode acusar, o juiz não pode produzir prova. Quem produz prova são as partes. Beleza? Tranquilo? Vamos resolver uma questão aqui do CESP 2017. No processo penal, as características do sistema acusatório incluem a clara distinção entre as atividades de acusar e julgar, iniciativa probatória exclusiva das partes, e o juiz como terceiro imparcial e passivo na coleta da prova e a neutralidade do juiz, igualdade de oportunidades das partes no processo e repúdio à prova tarifada. Questão corretíssima. Princípios do processo penal, melhor dizendo, princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Então, nós vamos fazer uma lista agora, não é uma lista taxativa, mas é uma lista dos principais princípios que vem sendo cobrado nas provas de concurso público. Bacana? Primeiro princípio, o princípio da presunção de inocência, ou de não culpabilidade, ou do estado de inocência, ou da situação jurídica de inocência. Professor, várias variações. Você pode encontrar uma dessas variações que eu pesquisei na doutrina e também em algumas provas de concurso. Mas o que se entende pelo princípio da presunção de inocência? Bom, é um princípio constitucional onde o poder público está impedido de agir e de se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente, enquanto não houver sentença condenatória com o trânsito em julgado. Okay? A presunção de inocência, ele tem pelo menos aí duas regras, dois desmembramentos desse princípio. Eu tenho que temos duas regras basicamente ditas, né, propriamente ditas. Uma regra probatória, que significa que essa regra se desmembra, essa regra probatória se desmembra em indúbio pro réu e o nomo tenetur si detegere, ou o princípio da não autoincriminação. Eu tenho uma regra de tratamento, tá? Então, a presunção de inocência, por uma parte da doutrina, ela é dividida em duas regras, a probatória e o de tratamento. A probatória, ela, por si só, é dividida em duas, que é o indúbio pro réu e o nemo tenetur si detegere. Okay? A regra de tratamento, esta regra exprime a excepcionalidade das medidas cautelares e segregadoras de liberdade, porque a regra no processo penal é a liberdade e não a restrição da liberdade. Ok? Mas vamos aprofundar. Qual é a base legal
da presunção de inocência antes de nós tratarmos dessas duas vertentes, que é a probatória e de tratamento desse princípio da presunção de inocência. A base legal, eu encontro ela, é uma base convencional e uma base constitucional. A base convencional, eu vou me reportar ao Pacto São José da Costa Rica, lá no seu artigo 8º. O Pacto São José da Costa Rica traz assim: artigo 8º. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Já o nosso artigo 5º da Constituição, inciso 57, fala assim: ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu posso dizer que até o nosso artigo 5º ele é mais restritivo, que estabelece um marco que é a sentença penal condenatória. Para alguns fala que o artigo 8º, legalmente de sua culpa, é até que prove realmente que a pessoa, até que se prove ao contrário, a pessoa realmente é inocente. É possível a decretação, ou seja, excepcionalmente, de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém sobre o qual paira indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado? Não, é possível. As medidas cautelares reais e pessoais podem ser determinadas durante o processo penal, desde que sejam estabelecidas sejam enquadradas na lei. Mas, cuidado, eu posso fazer uma outra pergunta. Então, seria possível a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena? Ou seja, a prisão em segunda instância, ou seja, terminou a decisão do Tribunal de Justiça sobre determinado recurso da parte que perdeu a primeira fase e recorreu à segunda fase. Eu já posso determinar a prisão do sujeito para ele começar a antecipar a pena? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mesmo se tratando de uma prisão antecipatória, ou seja, uma prisão preventiva, porque não transitou julgado ainda, é uma prisão cautelar, o nosso Código de Processo Penal veda. É a chamada vedação à prisão de segunda instância, que veio agora com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 de 2019. Na verdade, ele só veio ratificar o que já tinha sido determinado pelo Supremo no julgamento da ação direta de constitucionalidade 43, a 44 e a 54, ok? Em 7/11/2019. Bacana? Então, a prisão em segunda instância não é possível, ok? Tem que esperar o trânsito julgado do processo, trânsito julgado, da sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, no Supremo. O Supremo, se a pessoa estiver a capacidade de recorrer quantas vezes for possível, somente com a decisão final do Supremo poderá ser considerado preso, a pessoa ser considerada culpada, mas para aqueles que podem. Mas, por exemplo, uma sentença condenatória em primeira instância, a pessoa não tem condição de recorrer ou não quis recorrer, transitor julgado, está sacramentado, ele é considerado culpado, ok? Mas aqueles que podem, né, e possam realizar isso, eles podem recorrer até o Supremo, e com o Supremo eles dão uma palavra final desse processo e só poderá ser preso pós trânsito julgado dessa sentença. Então, realmente, aquelas pessoas que podem ou que devem, que conseguem realmente ter bons advogados, levará um bom tempo para ser preso nesse momento agora, nessa visão nova do processo penal admitido pelo Supremo e pela lei, pelo pacote de crime. Bacana? Vamos resolver uma questão aqui. 2018, Fundatec. O princípio da presunção de inocência ou da não culpa, expresso na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 57, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Destaque: não é aceitável a decretação excepcional de uma prisão temporária, para lá, ou preventiva, para lá, sobre alguém sobre qual pairem indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado. Não, peraí, gente. Primeira parte da questão tá certa, tá? Ninguém será realmente considerado culpado, mas prisão preventiva, prisão temporária poderá ser decretada, sim, nos casos que temos ali a chamada, nós vamos estudar isso aqui no nosso curso, o perigo libertatis, né? Existe o perigo libertatis, a pessoa realmente há um perigo da pessoa estar livre. Então, nesse caso, é um dos requisitos para a prisão preventiva.
e se ele presente, poderá ser decretada prisão preventiva, mas a pessoa também pode ser presa de forma temporária ou em flagrante, que para alguns é considerado uma norma pré-cautelar, então não é considerado prisão propriamente dita. Prisão cautelar propriamente dita para alguns, ok? Beleza. Vamos falar agora do princípio do favor rei. O princípio do favor rei, na verdade, ele é um grande guarda-chuva. Eu falo esse guarda-chuva para você entender, porque ele vai desencadear vários desmembramentos, né? E vai desencadear vários desmembramentos, né? Então eu tenho que o princípio do favor rei é que se entende que é um princípio implícito, né? Que consiste no conjunto de dispositivos que imperam no direito processual penal da liberdade do acusado, em detrimento do direito punido do Estado. Ou seja, então é um conjunto de normas, conjunto de princípios dispositivos que vão tratar o quê? Proteger a liberdade do acusado em detrimento, em face do poder punitivo do Estado. Então, o princípio do favor rei é o grande princípio, é um grande guarda-chuva que aí acomoda outros princípios, por exemplo, ou outras normas processuais. O indúbio pro réu, a técnica de interpretação em favor do réu, que nós vamos falar agora sobre ela, vamos falar de forma aprofundada sobre ela. Ela decorre do favor rei. O princípio do reformatio impeius ou impégios, que é a possibilidade do tribunal não prejudicar, não agravar cada vez mais a decisão já recorrida pela defesa, ok? Próximo, a ideia de existir peças determinadas só para a defesa. A revisão criminal. A revisão criminal, só existe revisão criminal em favor do réu. Não existe revisão criminal em dúbio pro societate, digamos assim. E além disso, nós temos também recursos exclusivos da defesa. Por exemplo, os embargos infringentes e embargos nulidades. Então, esse grande princípio favor rei, ele vai ramificar em vários outros dispositivos, em vários princípios, que vão sempre trabalhar a proteção da liberdade do acusado em detrimento da sanha acusatória, da sanha de punir do Estado, beleza? Vamos avançar e vamos falar agora de forma específica. Eu falei para vocês que o princípio da presunção de inocência ele é dividido em dois grupos. Eu falei para vocês, uma regra probatória, que vai ser o nubio pro réu e nemo tenetur si detegere, e uma regra de tratamento. Lembra disso? Então vamos tratar agora, de forma específica, dessa primeira regra probatória, que é, dentro dela, o indúbio pro réu, e depois a gente vai falar do nemo tenetur si detegere. Beleza? Vamos lá. O que se entende desse princípio? O princípio do indúbio pro réu, como eu já falei, é uma ramificação do indúbio favor rei. Do favor rei. Nós já falamos isso, acabamos de falar isso, é uma ramificação, tá? O indúbio pro réu é uma técnica de interpretação que na dúvida, o juiz, o tribunal, sempre deve prevalecer o interesse do réu, na qual deve orientar, inclusive, as regras de interpretação, de forma que, diante da existência de duas interpretações antagônicas, deve escolher aquela que apresenta mais favorável ao acusado. Recentemente, o Supremo decidiu a respeito da obrigatoriedade da participação da pessoa que está sendo investigada de depor na CPI. A pergunta foi a seguinte, que te levou ao Supremo. A pessoa ela é obrigada a comparecer a uma CPI para prestar depoimento se ela está sendo investigada? Essa foi a pergunta, chegou ao Supremo. E o Supremo, na turma, salvo engano, na segunda turma, houve um empate. 2 disseram que sim, é obrigatório, e 2 disseram que não. Nesse caso, como houve empate, o que foi decidido? Em favor do réu. Ou seja, o investigado ele tem a faculdade, não é obrigatoriedade, de comparecer na CPI para prestar depoimentos. Isso não gera o quê? Uma imputação de responsabilidade ou uma presunção de algum crime, ok? Beleza? É um exemplo da interpretação em dúbio pro réu recente dada pelo Supremo. Bacana? Vamos continuar aqui nossa epopeia. Vamos lá. Esse princípio se faz presente em todo momento do processo? Essa é uma pergunta importante. Vamos falar assim, em qualquer hipótese, eu posso aplicar o princípio do indúbio pro réu? Ou eu posso aplicar o inimigo do indúbio pro réu, que é o indúbio pro societate. Então vamos lá. Eu tenho que a doutrina estabelece 2 momentos processuais em que eu não vou aplicar o indúbio pro réu e sim indúbio pro societate. Isso cai em prova. O primeiro momento é na fase do oferecimento da denúncia. Se o promotor e o juiz na hora que ele vai
receber a denúncia, ele tem dúvida se realmente há uma extinção de punibilidade, se há uma excludente de licitude, ele não tem uma certeza quanto a isso, ele vai receber a denúncia e vai começar o processo, e no processo a gente decide. Mesma coisa é a decisão de pronúncia. Ali no finalzinho da primeira fase do júri, começando a segunda fase do júri, o juiz observa se ele vai pronunciar ou não pronuncia o réu, ou desclassifica, ele pensa, bom, aqui nesse momento eu posso dizer em dúbio pro societate e vou pronunciar o réu e lá no júri a gente decide. Ok? Esses são os dois momentos processuais estabelecidos pela doutrina. Mas agora, dia 6 de outubro de 2020, né, recentemente, o STJ, na análise do HC 613.439, ele trouxe que na fase de execução da pena, ok? Na análise da progressão de um regime para um regime mais brando de um condenado, poderá ser aplicada a técnica do indúbio pro societate, ok? Fique atento quanto a isso, tá? Poderá ser aplicado em dúbio pro societate. Outra decisão do Supremo também, inclusive é uma súmula do Supremo, aliás, do STJ, é a possibilidade de regressão de regime, não, a possibilidade de transferência do preso de uma penitenciária estadual para uma federal sem ouvir a defesa, tá? Sem ouvir a defesa. Peraí, já vou achar aqui essa súmula para você. A regra está na súmula 639 do STJ. É uma regra de praticamente do pro societate, mas ele traz inclusive a proteção que diz o seguinte, a súmula: não fere o contraditório e o devido processo legal. Inclusive vamos incluir isso aqui lá na frente. Decisão que sem ouvida prévia da defesa determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Veja, é uma clara evidência de uma aplicação de uma regra de indúbio pro societate, né? Que vai se aplicar uma norma sem a análise de beneficiar o réu, né? Uma ideia propriamente de indúbio pro societate e uma regra que traz a súmula que não fere ampla defesa e contraditório, né? Bacana, tranquilo, beleza? Eu vejo nessa súmula claramente a aplicação do princípio no indúbio pro societate. Quais as bases legais, né, do indúbio pro réu, né? Eu tenho o Pacto São José da Costa Rica, artigo 8º, que nós já falamos lá em cima, e o 57 também, que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Vamos falar da segunda ramificação do indúbio pro réu. Nós falamos da primeira ramificação, quais as ramificações dessa presunção de inocência, né? Do princípio da presunção de inocência, nós vimos lá em cima, né? Qual é a ramificação? Nós falamos que é uma ramificação probatória, que pode ser o indúbio pro réu e o nemo tenetur si detegere. Já falamos do indúbio pro réu, vamos falar agora do nemo tenetur si detegere. O que é isso, professor? Nemo tenetur si detegere. O que traz esse princípio? É o princípio constitucional, basicamente, que veda a autoincriminação. Tá? Bases legais é a mesma que eu disse para você, o artigo 8º do Pacto São José da Costa Rica e o artigo 5º, inciso 57. Esse princípio ele possui 4 desdobramentos. 4 desdobramentos. O primeiro desdobramento é o direito ao silêncio. Tá? Trata-se do direito de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Tá? E aí, nessa ideia do direito ao silêncio, eu tenho que a pessoa ali é garantida alguns direitos constitucionais. A própria Constituição determina o direito ao silêncio, é uma garantia constitucional. Tá? Eu tenho origem disso, eu tenho um caso americano, que é o caso do Miranda Riggs, ou Miranda Warrings, que é uma teoria, né? Chama teoria de aviso de Miranda. Miranda não é mulher, é um homem, viu, gente? É um caso de uma pessoa que ele foi preso, né? Um latino-americano foi preso por policiais americanos e ele, durante todo o seu depoimento, não foi narrado a ele os direitos constitucionais. Aquele que você vê assistindo a televisão, seu direito de ficar em silêncio. Tudo que você disser será utilizado contra você no tribunal. Lembra disso? Essa leitura dos direitos. No Brasil, professor, quando que é realizada essa leitura de direitos? Nós não temos na prisão, igual os americanos. Mas, por exemplo, por tempo da lavratura do auto de prisão em flagrante e depoimento do investigado, do acusado, eu tenho que a leitura desses direitos, tanto na fase investigatória como no juízo. Esse é um direito
constitucional da pessoa permanecer silente, que é uma ramificação do nemo tenetur si detegere, beleza? Eu trouxe ao final desse, aqueles que queiram, né, quem está ouvindo nossa aula aqui pelo Spotify, e os nossos alunos têm acesso a um artigo científico que trata a respeito dessa teoria da Miranda para poder ali estudar. Aqueles alunos que queiram, no Spotify, que queiram nos pequerir, a gente coloca na descrição aqui, vamos colocar na descrição esse link para você dar uma lida nesse artigo que trata dessa história do caso do Miranda Riggs, ok? Segundo ponto, outro desdobramento do nemo tenente detegere é a inexigibilidade de dizer a verdade, tá? No Brasil não tem um crime de perjúrio como tem nos Estados Unidos. Então, o réu, ele pode mentir? Pode mentir, ok? Mas a mentira do réu não vai fazer esquivar de algumas consequências processuais. Por exemplo, na fase do interrogatório, na fase do interrogatório processual, quando o juiz vai interrogar diretamente o réu, o acusado no processo penal, que inclusive é a última fase, o último momento da audiência, né, que é o artigo 400 do Código de Processo Penal, aplica aqui, o último ato da audiência é a oitiva do acusado, o interrogatório do acusado, beleza? Inclusive, essa regra do artigo 400 deve ser aplicado para qualquer procedimento no processo penal, qualquer militar, de drogas, tudo tem que ser aplicado à regra do artigo 400. Isso é determinação do STF. Bacana? Se o cara, porque esse interrogatório é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte de identificação dele. O juiz vai perguntar sobre as suas características, se ele é realmente aquela pessoa acusada. Nesse momento, ele não pode mentir. Ele tem que dizer a verdade sob pena de ser aplicada a ele uma contravenção penal. Então, aí eu tenho uma relativização dessa impossibilidade de punição de dizer a verdade. Segundo ponto importante, né? Se caso na justiça ou na delegacia ele digamos dizer, ele mentir quanto à sua identidade, mesmo se ele falar que isso era por uma autodefesa, eu menti, senão eles estão me acusando de estupro. E o meu nome é Abreu, mas eu coloquei meu nome que sou Tadeu, mas eu coloquei isso porque senão as pessoas iam me matar. Vai ser considerado falsa identidade. Vai ser considerado falsa identidade, mesmo que ele alegue autodefesa. Isso não sou eu quem fala é a súmula 522 do STJ. Terceiro ponto, por formular Então, segundo ponto, atribuir a si mesmo a outra identidade perante o juiz ou até perante a delegacia de polícia lá na fase investigatória. Ele dizer que a outra pessoa, isso é crime de falsa identidade, artigo 307, mesmo que ele alegue estar realizando isso em autodefesa, nós temos a possibilidade de punição quanto a isso, ok? 307 do CP e eu tenho, é um crime, né, de falsa identidade, e quem fala sobre também fundamenta isso é a súmula 522 do STJ. Terceira situação, né, que a pessoa não pode mentir, o réu não pode mentir em juízo, é formular a imputação falsa a outrem durante o interrogatório. Ele dizer que o crime foi cometido por outra pessoa ou ele dizer que cometeu o crime e é mentira. Okay? Porque existem duas punições para isso. Se ele falar que foi outra pessoa que cometeu o crime e movimentar o Estado quanto a isso, eu tenho denunciação caluniosa ao 339 do CP, ou o crime de autoacusação falsa, 341 CP. Essas são duas punições se ele mentir quanto se é outra pessoa que cometeu o crime e isso é mentira, ou ele dizer que cometeu um crime, na verdade, não tenha cometido. Beleza? Então, são 3 exceções a essa regra. Se ele mentir em justiça durante o juízo, ele poderá ser punido. Outra ramificação do nemo tenetur si detegere é o direito de não ser compelido a praticar um comportamento ativo. Okay? Comportamento ativo, o réu, ele produzia a prova. Nós vemos isso muito nas situações de uma blitz policial, né? Quando logo saiu o aumento de pena quanto aos crimes de trânsito, muitas situações, já recebi vários telefonemas, às vezes até de aluno, né? Professor, estou aqui, estou bêbado e eu não quero assopar o bafômetro, eu sou obrigado? Aí eu falo, meu querido, né? Pelo princípio
da presunção de inocência, que ramifica na parte probatória e de tratamento, né? A parte probatória, que é dividida no princípio de indúbio pro réu e o nemo tenente se detegere. O nemo tenente se detegere, que divide em 4 ramificações, e a terceira ramificação fala que é o direito de... Quando eu estava explicando, ele falou, professor, já vou soprar aqui, já vou soprar, já vou resolver esse negócio. E lá, e realmente na letra C fala isso, a terceira hipótese do nemo tenente é isso, direito de não ser compelido a praticar o comportamento ativo, tá? Ele não está obrigado a fornecer padrões gráficos para exame, tá? Só que cuidado, tá? Eu tenho aqui algumas observações também. O réu pode ser obrigado a participar da audiência de reconhecimento, tá? Pois não trata de um comportamento ativo, e sim passivo. Então, uma audiência para ser reconhecida a pessoa, ele pode ser determinada a sua participação. Reconhecimento do crime, é reconstituição do crime, melhor dizendo, reconstituição do crime, ele não é obrigado a participar diretamente da reconstituição, mas ele pode ser intimado para comparecer ao ato, beleza? Outra situação é o direito de não sofrer um procedimento invasivo, né? A pessoa ser compelida a sofrer um exame determinado, ok? Aqui temos que ficar atento que teve uma mudança na lei de execução penal. Vamos lá. Então, esse direito de não ser submetido ao procedimento probatório invasivo trata-se do direito de não se submeter a qualquer procedimento que seja realizado por meio de penetração no corpo humano. Ah, vai ter que fazer exame de sangue obrigatório. Não quero fazer, pode se negar. Endoscopia, não quero fazer, pode se negar. Bom, só cuidado que tem um precedente do Supremo, que é o caso da cantora Glória Trevi, né? A cantora Glória Trevi, ela foi presa por um tempo, ela ficou presa dentro de uma delegacia da Polícia Federal em Brasília e apareceu grávida. E aí ela acusou formalmente que tinha sido estuprada por um dos policiais, tinha sido dopada e estuprada por um dos policiais federais. Bom, nesse caso, o Supremo ela se negou a realizar o exame de DNA para comprovar se realmente tinha sido algum dos policiais. Foi colhida toda a guarnição, todos os DNA de todos os policiais naquela situação. Ela se negou, alegando essa ramificação do princípio do nemo tenente se detegere, ou seja, o direito de não ser submetida a um procedimento invasivo, ok? Ela suscitou isso, só que nesse caso o Supremo relativizou, porque esse direito dela estava em detrimento quase ali toda a guarnição de uma delegacia que estava sendo acusada de estupro. Então, nesse caso, ela foi obrigada a realizar o exame de DNA e acabou comprovando que não tinha sido nenhum dos policiais, e sim um dos seus assessores, né? Ok? Bacana, ficou feio para ela. Além disso, outro ponto importante também, que está relativizando esse direito, o pacote anticrime ele alterou a lei de execução penal e fez o seguinte, ó, é falta grave para o executado penalmente se ele recusa a submeter ao procedimento de identificação de perfil genético, tá? Identificação do perfil genético, artigo 9A, parágrafo 8º da lei 7.210 de 84, ok? Fica proibido, vedado essa ideia de que ele se negue a realizar o exame de identificação do perfil genético, que hoje é obrigatório para todos aqueles que ingressem no sistema penal carcerário, ok? Beleza? Nesse momento, é até interessante lembrar a vocês a respeito desse perfil genético, que é um banco de dados que fica ali fornecido para as autoridades policiais e até a autoridade judicial. Digamos assim, uma coletânea de dados sigilosos, ok? E agora, recentemente, foi publicada e está em vigor a Lei 14.069 de 2020, tá? Que trata do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por crime de estupro. Bacana? Tranquilo? Então, já existe uma norma específica que faz um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro. Esse cadastro, é claro, é um cadastro privado, ele não é público. Isso é mais para um controle das autoridades públicas. Não quer dizer que eu vou consultar esse cadastro, eu vou saber onde é que mora um determinado estuprador que foi condenado. Ah, ele mora perto aqui de casa, né? Isso, inclusive, existe essa ramificação chamada da Lei Megan, lá nos Estados Unidos, Lei Megan. Inclusive, essa lei, ela vem desse raciocínio da Lei de Megan. Lei Megan é uma criança que foi estuprada nos Estados Unidos, foi violentada e depois, chamava Megan, né? E aí os Estados Unidos, em alguns estados, determina que o estuprador condenado, ele tem que se cadastrar em um sistema onde a pessoa consegue acessar em associações onde é que a pessoa mora. Ó, naquele bairro mora determinado estuprador.
ok? Então, essa identificação do perfil genético, ela pode ramificar e agora tem esse cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro, beleza? Por óbvio, né, pela visão da defesa, da defensoria, essa lei está sendo muito criticada, tá? Muito criticada e logo aí devemos ter alguma ação de inconstitucionalidade contra ela. Bacana porque viola, para alguns, né, o direito, direito ao esquecimento no âmbito penal, né? Nós temos o direito ao esquecimento no âmbito penal e a ideia também da perpetualidade da condenação. Bacana? Beleza? E fora os princípios da intimidade e outros mais. Bacana? Vamos continuar aqui. Princípio do devido processo legal, né? O princípio do devido processo legal. Fechamos então do princípio da presunção de inocência, falamos sobre o princípio do indubio pro réu e do princípio, principalmente do nemo tenente si detegere. Bacana? Vamos falar agora do princípio do devido processo legal, outro também princípio maior do processo penal, que é um princípio não exclusivo do processo penal, né? Que está fundamentado no artigo 54, artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse princípio constitucional se divide em dois aspectos, um aspecto material e um aspecto processual, né? O aspecto material substancial ou devido processo legal se liga ao direito penal, fazendo valer os princípios penais. Ele coincide com o princípio da razoabilidade. Já no âmbito processual penal ou procedimental, o devido processo legal está atrelado à ampla possibilidade do réu de produzir provas e outros meios processuais de defesa, ok? O 55 também é interessante citar o artigo 55, fala: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes, ok? Então, uma visão processual do devido processo legal, eu tenho que complementá-lo com o artigo 55, né, da nossa Constituição. O contraditório, professor, o que seria o contraditório? O contraditório, o réu, pelo princípio contraditório, tem o direito de conhecer a acusação a ele imputada e de contrariar, evitando que venha a ser condenado sem ser ouvido, ok? Com o contraditório, eu tenho 3 direitos da parte, né, que devem ser atendidos. Primeiro, o direito a ser intimado sobre fatos e provas. Segundo, direito a se manifestar sobre os fatos e prova. E o terceiro, o direito de interferir efetivamente no procedimento do juiz. Então, esses 3 direitos refletem no contraditório: direito de ser intimado, direito de manifestar e direito de interferir, né? Depois eu tenho a ampla defesa, que divide aí, nós temos aí a análise da ampla defesa, podemos dividir em alguns subprincípios. Ela pode ser dividida em autodefesa e defesa técnica, né? Autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa dispõe que a defesa lhe é disponível que a defesa seja exercida pessoalmente pelo réu, tá? Por exemplo, o direito ao silêncio é uma forma de autodefesa. Professor, a pessoa pode se defender sozinha no processo penal? Se defender sozinha, ótimo. Ele fazer a sua defesa sozinha, né? Pode no processo penal ele fazer a sua defesa sozinha? A resposta é sim, desde que ele tenha habilitação para isso. Quem fala isso, né, é o nosso Código de Processo Penal, tá? Ele fala isso no artigo 263. Se o acusado não tiver se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Isso reflete o direito da autodefesa, que se desdobra em direito de audiência, ou seja, direito de ser ouvido no processo, e o direito de presença, direito de fazer presente aos atos processuais. Professor, muitas ramificações, fique tranquilo, tá? Você não precisa fazer uma ramificação de forma detalhada, né? Que isso não é uma questão doutrinária. Mas para um desenvolvimento do raciocínio é interessante você trabalhar o que é as vertentes, ok? Uma questão dissertativa. Mas fica tranquilo que depois você vai ler mais uma vez, depois quando estiver praticando, você consegue desenvolver esse raciocínio. Mas tem que saber que existe essas ramificações. Dentro da ampla defesa eu tenho a defesa técnica, né? Será indisponível exercida por defensor técnico. Tem como? Tem que ter um defensor técnico. Ou a pessoa é habilitada, tem a capacidade postulatória, ou seja,
ele é advogado ou não. Então não é possível no direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro, o cara se autodefender sem a habilitação de ser advogado. Beleza? Maravilha. Vamos avançar processual. Isonomia processual, ok? Quando eu falo de isonomia, eu estou falando de igualdade. Quando eu falo de igualdades no processo penal, você lembra de paridade de armas. Igualdade de armas. Grava isso, paridade de armas. Falou de isonomia no processo penal, você lembra de paridade de armas. O que se entende por esse princípio da isonomia ou par conditio ou paridade de armas? Ele decorre do princípio da isonomia, genericamente considerado, todos são iguais perante a lei, lembra lá? No artigo, nessa concepção formal, de isonomia formal estabelecida pela Constituição, é dela mesma que decorre. As pessoas são iguais perante a lei, sendo vedadas práticas discriminatórias, conferindo às partes os mesmos direitos e deveres. Paridade é igualdade, armas é os mesmos instrumentos processuais, tá? Pergunta: pela ação penal, o princípio da igualdade de armas mitiga o princípio da oficialidade? Nossa, professor, que negócio que é esse? Vamos lá. Vou perguntar de novo. Com base na ação penal pública, o princípio da igualdade das armas, ele diminui o princípio da oficialidade? Professor, isso aqui foi uma questão que eu encontrei. Eu falei, não, vou levar para os nossos alunos, vou colocar no material para poder raciocinar. Primeiro ponto. Quando você tiver dúvida quanto é uma questão dissertativa, tenta fatiar ela. É uma técnica, tenta fatiar ela. Tenta ver cada princípio e aí você vai encaixando, ok? Bom, o princípio da oficialidade trata de que consiste no fato que a iniciativa da ação penal deve partir do Estado, né? As ações penais são públicas, por regra, né? Excepcionalmente é possível que o Estado delegue para o particular através das chamadas ação penal privada, através da chamada ação penal privada. Mas mesmo assim, a natureza da ação penal, ela é pública, porque o Ministério Público continua ainda fiscalizando a ação penal privada. Até que a queixa-crime, o promotor de justiça, ele pode aditar a queixa-crime, ele pode determinar o aditamento da queixa-crime, por exemplo. Ok? Bom, então essa missão é do Estado. Bacana? Então, nesse caso, assim, o que seria paridade? Seria igualdade de armas. Tá? A partir do momento que tem uma igualdade de armas, há uma diminuição do poderio do Estado. Porque se o Estado, na figura do promotor de justiça, ele é o domínio litis, ele propõe ação, ele põe as regras do jogo. A partir do momento que eu coloco nessa regra do jogo a possibilidade que a defesa também tenha essa igualdade, essa ideia inicial, que é a oficialidade, ou seja, que a ação penal pública é proposta por órgãos oficiais, é a visão dela do poderio de produzir a prova é diminuído porque eu tenho que abrir espaço para a defesa assim produzir. Né? É um raciocínio, nossa, bem digamos assim, avançado, mas temos que trabalhar isso, tá? Assim, concluindo, pela paridade de armas, o princípio da oficialidade é diminuído, é mitigado, pelo simples fato de que a parte, ou seja, o acusado, também pode produzir prova mesmo que não seja um órgão oficial. Porque pela oficialidade, quem tem que produzir a prova tão somente é o órgão oficial, o promotor de justiça, é o Ministério Público. A partir do momento que você fala, ó, não é só você, existe também a parte, a defesa, que ela também pode produzir prova. Aí o promotor fala, pô, mas aí você está diminuindo o meu campo de atuação. Essa é a ideia. Essa ideia, assim, em termos, há uma mitigação. Bacana, tranquilo, vamos evoluir. Outra questão que já vi uma prova também, que é avançada, perguntou quais são as hipóteses da paridade de arma, ok? Que aparecem a paridade de arma. Quais são as hipóteses de violação, na verdade? Quais são as hipóteses? Cita algumas hipóteses que violam a paridade de armas. Bom, se eu falar para você, o promotor, o juiz, ele determinou que abriu vista às partes de um documento. Para o promotor, ele abriu 5 dias, e para a parte da defesa, ele abriu 2 dias. É óbvio que há uma disparidade de armas, né? Mas isso é muito básico, A questão não vai perguntar isso para você, tá? Em provas avançadas, ele não vai perguntar isso para você. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas situações processuais que já foram cobradas em prova, que claramente violam a paridade de arma.
Quer ver um exemplo? A distribuição de espaço físico entre as partes em julgamentos populares, ou seja, um tribunal do júri. Quando você vai no tribunal do júri, quem está sentado do lado do juiz? O promotor. E onde está a defesa? Aqui embaixo. Por que isso? Se é paridade de arma, o promotor devia estar aqui embaixo junto com o juiz, como é nos tribunais americanos. Nos filmes, a gente assiste filme americano, né? O filme americano fica o juiz lá em cima e o promotor de um lado e a defesa do outro. Não é assim nos filmes americanos? Pois é. Só que aqui no Brasil não tem isso. A distribuição do espaço físico é diferente. Lá o promotor fica do lado do juiz. Veja, claramente há uma disparidade das armas na distribuição do espaço físico. Você nunca pensou nisso, né? Pois é, isso já foi cobrado, inclusive, em prova. Outra situação. Abertura de vista ao Ministério Público após o oferecimento da resposta à acusação, onde se alega a incidência de um princípio da insignificância. Olha, digamos que a defesa, na resposta à acusação, apresenta, olha, houve uma violação à tipicidade, ou seja, não há tipicidade material, o princípio é insignificante, o valor de descaminho aí, o réu, ele foi tipificado como descaminho, ele não recolheu o tributo necessário de R$1.000. E o Supremo STJ tem entendimento que é o que é acima de 20 mil. Bacana? Bacana. O juiz, ao invés de, diante disso, diante da denúncia, diante da resposta à acusação, ele já julgar e extinguir a punibilidade, ele abre vista novamente para o promotor de justiça. Veja, já fere a disparidade de armas, pelo fato de que não há previsão para isso. Não há previsão por isso. O juiz não precisa ouvir o promotor de justiça para poder decidir, sendo que ele já tem a denúncia e já tem a acusação. Aliás, já tem a resposta à acusação. Mas isso acontece na prática, isso foi visualizado, isso já foi cobrado pelo CESP, ok? Tranquilo? Próxima. No processo penal, a sustentação oral do Ministério Público após a defesa em julgamento de recurso exclusivo da acusação. A defesa, a acusação recorre, bacana? Depois a defesa, digamos, numa situação de sustentação oral. Se já recorreu, aí quem vai fazer a defesa oral é a parte contrária, a defesa, a defensoria ou a advocacia. Vai lá e faz sustentação, defende. Depois abre a palavra para o promotor fechar. Lembre-se, quem fala por último no processo é o réu, tá? É uma regra processual. A partir do momento que você vê uma situação em que o promotor, ele fecha, ele dá a última palavra, há uma violação à paridade de armas. Bacana? E o último exemplo é o oferecimento de parecer do Ministério Público em recurso decorrente de ação penal iniciativa pública, ok? O promotor dá um parecer em recurso decorrente da ação penal de iniciativa pública, ou seja, a ação penal proposta pelo promotor de justiça. E o promotor de justiça, ele além de recorrer, ele oferece um parecer, uma cota ministerial a respeito de determinado assunto, ou seja, ele vai agir de forma duas vezes, né? As razões recursais através do seu parecer. Ele tem as razões recursais e depois ele emite o parecer sobre o recurso que ele propôs. Também é uma medida utilizada na prática que fere a paridade de armas. Beleza? Vamos responder uma questão aqui. Ao acusado que estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública para o exercício da sua defesa, não será estendida a garantia da paridade de armas. Não sei como, em 2018 da Fundatec, não sei como até hoje cai questões bobas assim, mas é uma questão que tem que ficar atento. Não existe isso, né? Não existe isso. Beleza? Mas vamos falar agora da plenitude de defesa, que está no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição Federal, e traz assim o artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurado a plenitude de defesa. Gente, plenitude de defesa é um princípio exclusivo do júri. Professor, não é a mesma coisa de ampla defesa? Eu digo assim que a plenitude de defesa é um plus, tá? É um plus, é um a mais, é um ponto a mais, ok? O que você pode realmente utilizar na ampla defesa e contraditório padrão, a plenitude você tem um amplo campo de atuação. Por exemplo, eu já vi utilização na doutrina de material psicografado pela vítima. A vítima morreu, né? E aí, através de um médium, foi psicografado dizendo que não foi a pessoa que cometeu o crime e foi admitido no tribunal do júri.
foi admitido no tribunal de júri. Então, aqui há uma amplitude de aplicação da ideia do princípio da ampla defesa. Bacana? Tranquilo? É uma garantia própria ao tribunal de júri, isso foi cobrado, inclusive, em 2018 pela Fundatec, tá? A ampla defesa é uma garantia própria do tribunal de júri? Não, não é ampla defesa. E sim plenitude de defesa. Toma cuidado. Ampla defesa é de todo o processo. O que é exclusivo do tribunal de júri é a plenitude de defesa. Os termos são distintos. Okay? Vamos falar do juiz natural, que está no artigo 53 e no inciso... No artigo não, artigo 5º, inciso 53 e o inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de sessão, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, beleza? Nessa ideia, esse princípio constitucional é que o julgador, quando chamado a se pronunciar em determinado processo, ele deve ser escolhido pelas regras de competência estabelecidas previamente pela lei, tá? Ou pela Constituição Federal, ou seja, não posso criar um tribunal para poder julgar o André do Rap. Prenderam o André do Rap. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2, 3 juízes para poder julgar esse cara de forma exclusiva. Não pode, isso é um juízo de exceção. Tá? Eu não posso criar um tribunal para julgar determinados casos de forma isolada. No âmbito interno nosso não é possível, no âmbito internacional é possível. Nós já vimos várias vezes no direito internacional acontecer tribunais de exceção criados para julgar determinadas situações. Exemplo, Tribunal de Nuremberg e Tribunal de Ruanda. Bacana? Princípio da publicidade, né? Qual o fundamento que se entende por esse princípio constitucional? Está no artigo 55. A lei só poderá restringir a publicidade artigo 5º, inciso 55, viu, gente? Se eu falar inciso 55, é o inciso, não é o artigo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim exigirem. E o próprio CPP, no artigo 792, parágrafo 1º, também reforça isso. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente, grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento das partes, ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Então, a regra no processo penal é a publicidade. De forma excepcional, essa publicidade poderá ser restrita, tá? Eu tenho uma ideia, a doutrina apresenta duas espécies de publicidade, uma publicidade geral e uma específica. A geral é aquela que não comporta qualquer exceção, sendo o ato processual e os autos, o processo em si, acessíveis a todos, né? Exemplo, a divulgação do nome do acusado maior de idade e da tipificação do delito contra a dignidade sexual de menor de idade. Hoje tem isso, o STJ entendeu que a pessoa pode na capa dos autos, pode estar lá divulgando o nome do acusado, tá? Fulano de tal, maior de idade, e o crime que ele cometeu, 217. Por exemplo, estupro de vulnerável, pode colocar lá na capa do processo, não tem nenhum problema, não fere o princípio da intimidade e, sim, na verdade vai estar dando o que é a publicidade geral. A publicidade específica é aquela que apenas o juiz, o Ministério Público ou a assistente da acusação e o defensor terão acesso aos autos, como nos casos da defesa da intimidade e interesse social. Aí são situações em que a publicidade ela é restrita às partes, ok? São crimes de violência, outros mais sexuais são direcionados apenas à parte. Eu disse para você a capa dos autos, mas não disse o processo, tá? O processo não tem acesso. O processo de crime de violência sexual não tem acesso a ninguém. A publicidade geral é isso, todo mundo tem ali, vai estar escrito a capa do processo, mas o processo assim se prende ao princípio da publicidade específica, só as partes. Tem uma questãozinha aqui que eu bolei para vocês, é o seguinte, para o STJ é possível a divulgação do nome do acusado, maior de idade e da tipificação do delito pelo qual responde em ação penal, ainda que o processo tramite no manto do segredo de justiça verdadeiro, tá? Coloquei isso, inclusive, como foi julgado, que foi julgado em 2016, esse case. Okay? Vamos avançar, vamos falar do princípio da vedação das provas ilícitas, né? Você sabe que o artigo 56 inciso 56 da nossa Constituição, no artigo 5º, trata o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ok? Então, a ilicitude da prova, ela é vedada no direito processual penal, bacana? Vedado não só no direito processual penal, em todo o processo penal, processo civil, processo tributário, ok? É uma regra para todo o ordenamento jurídico, que é a vedação à prova ilícita, beleza?
No aspecto processual, nós vamos nos reservar, para nós falarmos mais para frente, nós teremos um tópico específico tratando de provas ilícitas aqui no nosso curso. Depois você acompanha, você terá acesso a essa nossa aula gravada. Da iniciativa das partes ou da ação ou da demanda. O que fala esse princípio? Qual o fundamento que se entende desse princípio? O artigo 5º e 159 e o artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Por esse princípio, é proibido o juiz que ele proponha a ação penal de ofício, cabendo apenas ao promotor de justiça ou ao ofendido na ação penal privada ou ação penal privada subsidiária da pública, ok? A ação da demanda, esse princípio ele faz uma frente ao princípio da oficialidade, beleza? Oficialidade. Então, a ideia da iniciativa das partes ou da demanda, somente as partes lhe é permitido propor a ação penal. Eu tenho o princípio da correlação ou congruência, ou relatividade, ou reflexão entre a acusação e a sentença. O nome é esquisito, mas o sentido é simples. Congruência, o que significa esse princípio, professor? É tão simples. O acusado, ele vai se defender dos fatos descritos na denúncia, ok? E não da capitulação jurídica estabelecida. Ou seja, ele vai se defender dos fatos que lhe são imputados. Ele não se defende do artigo, não faz a defesa em cima de um artigo determinado, ok? A ideia é que o que ele está sendo acusado é o que ele vai se defender. Ele não pode, por exemplo, no início do processo ser acusado de estupro, no final ser condenado por homicídio, ok? Nesse caso, tem que ser utilizados os instrumentos de retificação processual, que é a emendatio libelli, se for o caso, o juiz pedir a respeito da emenda, ou mutatio libelli, que são institutos presentes nesse caso. Mas fora isso, o juiz ele está adstrito o que está determinado na petição inicial, ou seja, na denúncia, ok? Se o juiz decidir fora, ele vai estar cometendo uma sentença extrapetida. Se ele ir além, ultrapetida, e se ele decidir a quem, citrapetida. Beleza? Tranquilo? Eu tenho um informativo do STJ, o 882, que diz o seguinte: para que esse princípio seja respeitado, é necessário apenas que haja a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição da pena. Ou seja, se falar que o Zé das Couves foi acusado por roubo com uma pistola e o promotor de justiça não falar da causa de aumento de pena que se dá pelo 2A do Código de Processo Penal, aliás, pelo Código Penal, não há problema nenhum que o juiz o condene pelo uso de arma de fogo durante o roubo, ok? E majore a pena, ok? Isso é o entendimento do STJ. Não pode acontecer o quê? O cara está respondendo por furto e vier lá na frente uma condenação de roubo. Aí viola o princípio da congruência. Princípio da busca da verdade real ou material. Esse princípio, como eu disse a vocês, é um princípio que está fadado à morte pelo fato de que, hoje, pelo sistema acusatório, o juiz não pode utilizar de meios extra-ofício, ou seja, de ofício. O juiz, ele produzia a prova sem a provocação das partes. Um artigo que está sendo muito combatido é o artigo 156 do nosso Código de Processo Penal, que fala que o juiz, ele pode, que ele é facultado de ofício, né, ordenar, até mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção de antecipada de provas, né? E, além disso, determinar no curso da instrução a realização de diligências para dirimir qualquer dúvida. Então, essas ações de ofício estão sendo muito combatidas pelo Código de Processo Penal, pela atual posição da doutrina, por força do artigo 3A do Código de Processo Penal, beleza? Vamos avançar, vamos falar sobre o princípio da jurisdicionalidade ou judicialidade ou cláusula de reserva jurisdicional ou necessidade. Professor, o que significa esse princípio? Esse princípio ele parte da premissa que toda prisão cautelar tem que passar pela mão do juiz. Tem que ser uma decisão fundamentada, oriunda de um magistrado, tá? Parei, professor. Eu sei que existe a prisão em flagrante que não passa por um juiz. Pois é, mas parte da doutrina entende que, no tocante à prisão em flagrante, é entendido que ela não tem natureza cautelar,
e sim uma natureza pré-cautelar. Então, o que estou dizendo aqui agora é que as prisões de temporária e a preventiva necessariamente têm que passar pelo princípio da jurisdicionalidade, ou seja, tem que passar pelo juiz. Onde é que está escrito isso? Artigo 5º, inciso 56, que fala assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Veja, a própria Constituição determina: existe a prisão em flagrante e existe a prisão de ordem escrita. Bacana? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Detalhe desse princípio que ele faz parte dos grupos de princípios das prisões cautelares, que além da jurisdicionalidade, eu tenho o princípio do contraditório, provisionalidade, provisoriedade, excepcionalidade e proporcionalidade, que são grupos de princípios que estão atrelados às prisões cautelares e às medidas cautelares diversas de prisão. Bacana? Beleza. Maravilha. Vamos avançar na matéria. Vamos falar do princípio da duração razoável do processo, que está estabelecido no artigo 78, que fala assim: a todos do âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Bacana? Então, o princípio do razoável duração do processo é um princípio que, inclusive, foi incluído pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que determina que o processo tem que ter uma duração razoável. Beleza? Vamos responder essa questão aqui da DPE do Paraná. Os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal incluem: professor, todos os princípios aqui que eu li aqui foram aplicados ao processo penal. E aí? Só que, na verdade, quando ele colocou aqui, a interpretação da FCC era dizer qual é explícito na nossa Constituição Federal. Qual que está explícito na nossa Constituição Federal? Bom, professor, o que está explícito que eu vi até agora é o princípio da duração razoável do processo, que o senhor acabou de ler, porque indisponibilidade, verdade real, identidade física do juiz e favor rei, todos são princípios implícitos. Identidade física do juiz, deixa eu já falar sobre ele. A identidade física do juiz significa que o juiz que instrui o processo é o juiz que vai realizar a decisão, ou seja, o juiz que vai produzir a prova, junto com a parte que vai analisar a prova, é o juiz que deve determinar a sentença. Beleza? Tranquilo. Aqui, nessa questão, a alternativa correta, a letra C, razoável duração do processo. Duplo grau de jurisdição. O que compreende o princípio do duplo grau de jurisdição? É um princípio de direito processual que não se limita ao processo penal. Isso é básico, né? Assim, o direito que as partes de verem seus recursos serem julgados por um órgão diferente daquele que realizou o julgamento, é chamado juízo ad quem, né? O juízo ad quem é o juízo que é estabelecido, que vai reanalisar as provas dadas pelo juízo a quo. Beleza? É um princípio inerente ao processo penal, eu posso dizer que tem inclusive um princípio implícito do princípio constitucional implícito, um princípio constitucional implícito do processo penal, e não só do processo penal, mas de todo o processo em si. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos avançar na matéria. Vamos falar aplicação da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas, né? O que nós temos que entender a respeito do processo penal? Primeiro de tudo, vamos falar sobre a aplicação da lei penal no espaço. O artigo 1º do nosso Código de Processo Penal assim dita: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, ele vem trazendo as exceções. Então, a regra, qual o princípio adotado pelo Código de Processo Penal para aplicar a lei processual no espaço? Essa é a pergunta. É o princípio da territorialidade, tá? Segundo o qual o Código de Processo Penal tem aplicação a todos os processos penais que tramitam em nosso território. Okay? Também é chamado o princípio do lex fori ou locus regit actum. Locus, local rege o ato, ok? Não legis regit actum, sim locus. Não teria sentido aplicar uma norma processual estrangeira para apurar um crime cometido dentro do território brasileiro, ok? Então, por isso que Nestor Távora, Fernando Capês estabelecem um princípio da territorialidade processual penal absoluta, tá? Estabelecendo que
pois não é possível a aplicação de regras de processo penal em ação que tramita em outro país, né, a nossa regra, e vice-versa. Mas a lei processual penal traz algumas exceções. Vamos a elas. Traz 5 exceções no artigo 1º. Primeiro, ele faz o seguinte, ó, não será aplicada a lei processual penal aos crimes cometidos no território brasileiro quando ocorrer, por exemplo, tiver um tratado ou convenção e regra de direito internacional. Segundo, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, crimes conexos com o presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Também não, nos crimes de responsabilidade, também não será aplicado o processo penal, né, o Código Processual Penal. Os processos de competência da Justiça Militar, também não será aplicado o Código de Processo Penal, porque existe o Código de Processo Penal Militar. Bacana? Os incisos 4 e 5 não se aplicam mais, tá? Que é os processos de competência tribunal, os processos por crime de imprensa, e o parágrafo único também remete ao inciso 4 e 5. Então, esses aí a gente não vamos tratar. Inciso 1º, os tratados e as convenções e regras de direito internacional, essa primeira exceção. Vou te dar um exemplo. O Brasil assina um tratado internacional prevendo regras processuais a serem aplicáveis para a apuração de determinados crimes. Então, nesse caso, o Brasil vai aplicar essas regras processuais e não o Código de Processo Penal. Segundo exemplo, a Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, aprovada pelo decreto legislativo nosso de 103 de 64 e promulgada pelo decreto 56.435 de 65, elas promovem as leis processuais a serem aplicadas por crimes cometidos por embaixadores, ok? Por diplomatas. Então, há um processo penal particular para essa categoria de pessoas, ok? Lembrando que há a exceção da Convenção de Viena se prende ao agente diplomático e não à embaixada em si, tá? Então, a proteção se prende ao embaixador e não à embaixada propriamente dita. Bacana? Terceiro exemplo. Diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, tá? Se houver algum delito que seja submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, não será aplicado o Código de Processo Penal, o Direito Processual Penal Brasileiro, ok? Porque o Brasil submete-se, né, à jurisdição do TPI, cuja criação tenha manifestado adesão, e o Brasil manifestou adesão à criação do TPI. Então, o Brasil ele é subordinado às regras estabelecidas pelo TPI, ok? Quem trata disso é o artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, que trouxe essa legitimação. E o exemplo é o surrender, né? Surrender é um exemplo clássico. O que é o surrender? Surrender é a entrega de brasileiro, que pode ser brasileiro ou estrangeiro. Esse brasileiro pode ser até nato, para ser julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Beleza? E não fere o artigo 12, ok? Beleza? Porque nesse caso não é extradição, e sim entrega para processo e julgamento. Inciso 2 do artigo 1º, nós temos outra exceção, as prerrogativas, os crimes de responsabilidade. Crime de responsabilidade do presidente da República, ministro de Estados, eles serão julgados perante o Senado Federal, né? Inclusive, os artigos que estão contidos no inciso 2, artigo 86 e 89, era da Constituição de 37, tá? Hoje, para você analisar crime de responsabilidade, artigo 50, artigo 52, 85, 86, 102 da Constituição. Tá? Qual é a lei que trata de crimes de responsabilidade no Brasil? É a Lei 1079 de 50. Ela trata de forma específica dos crimes de responsabilidade. Inclusive, a União que deve ter competência para realizar a tipificação dos crimes de responsabilidade. Recentemente, um Estado federado determinou algumas hipóteses que, se a pessoa não comparecesse a uma comissão da Assembleia Legislativa local, aliás, regional do Estado, poderia lhe ser imputado um crime de responsabilidade. Foi julgado inconstitucional essa determinação, porque crime de responsabilidade não pode ser determinado no âmbito estadual. É competência de quem? Da União. Beleza? Por se tratar de infração política administrativa, os estados podem legislar, acabei de falar isso, né? O estado não pode legislar a respeito de crime de responsabilidade. E o último inciso, o inciso 3, os processos de competência da Justiça Militar, tá? Como eu disse, existe o Código de Processo Penal Militar, que trata a respeito dos crimes processuais penais, e ali são tratados
militarmente falando. Vamos resolver uma questão aqui. A Lei Processual Penal, essa questão da FAPENS, né, de Mato Grosso do Sul, de 2017. Veio assim a questão. A Lei Processual Penal tem aplicação aos processos em trâmite no território brasileiro. Contudo, uma hipótese de exclusão da jurisdição pátria é a imunidade dos agentes diplomáticos e seus familiares que com eles convivam. Aliás, com eles vivam. Tá certo. Perfeito. Só cuidado com o consulado, tá? O cônsul, crime comum, ele vai responder, tá? O cônsul, crime comum, ele vai responder. Beleza? Toma cuidado com isso daí. Beleza? Aplicação da lei processual penal no tempo, ok? A aplicação da lei processual no tempo. O Brasil adotou o princípio da imediata aplicação da lei processual penal no tempo. Vamos entender. Artigo 2º fala assim: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, vírgula, ou seja, imediatamente. Bacana? Sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a lei vigente, sob a vigência da lei anterior. Ou seja, o que ficou para trás, ficou para trás. A gente não vai mexer. A gente vai mexer daqui para frente. Então, questões que você encontrar falando que veio uma nova lei processual, todos os atos anteriores deverão ser realizados novamente. Vai estar errado, você já faz, está errado. Beleza? Já faço que está errado. O que vai ser aplicado é daqui para frente. Como eu falo daqui para frente, é o princípio do tempus, não é locus. Tempus regit actum, ou seja, o tempo vai reger o ato. Sempre que eu perguntar qual lei processual penal vai ser aplicada nesse caso, eu olho para cima e pergunto qual lei processual está vigente hoje? Essa lei. Então, essa lei vai ser aplicada. Então, quando ocorre um conflito da lei processual penal no tempo, quando ocorre um conflito? Ocorre quando há duas leis ou mais processuais que uma sucede à outra no tempo. Ou seja, uma revogou a outra durante o processo penal. Aí surge a dúvida sobre qual delas deverá ser aplicada naquele processo. Ok? Com base no artigo 2º, já disse, como lei, o artigo 2º, a lei processual penal aplica-se desde logo, ou seja, aplica hoje. Então, significa que a lei processual penal possui aplicação imediata, de forma que os atos processuais são regidos pela lei vigente no momento da sua prática, vírgula, não importando a data em que o crime foi praticado. O crime foi praticado há 1 ano atrás, não interessa. Eu vou aplicar a lei processual, aplica-se hoje. Professor, mas essa lei processual é mais grave. Diminuiu, ou digamos, um tempo de um futuro prazo recursal. E o crime, não interessa. Aquela análise que a gente faz no direito penal, aqui a gente não faz. Então, nós temos o seguinte, uma divisão clara. Na norma processual penal, quando eu falar de normas instrumentais ou norma adjetiva, estou falando de norma processual penal. Tá? E as normas processuais são retroativas? Ela vai retroagir para atingir um caso que ficou lá para trás? Não. Mas se for para prejudicar, não retroage. Se for para beneficiar, também não retroage. A lei processual penal, ela tem aplicação imediata. Tá? A regra é isso. Elas não vão retroagir, nem para beneficiar e nem para prejudicar. Professor, mas se essa lei veio hoje e ela prejudicou, é processual? Não interessa. É processual? Não interessa. Se ela veio prejudicar a vida do réu, o problema é dele. Essa é a sacada. As leis processuais, como eu disse, têm aplicação imediata, não retroagindo para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Ele regula os atos processuais a serem realizados. Eu sei que você deve pensar, mas professor, mas por que é diferente do direito penal? Por quê? Porque aqui estou falando de processo. Não estou falando do fim, e sim do meio. Entenda, o direito penal seria, vamos colocar numa ideia de uma locomotiva, de um trem. Os compartimentos, lá onde fica o maquinista, onde vai ficar os gabines, onde ficam as pessoas, os compartimentos onde ficam as pessoas, a carga, ali é o direito penal. Mas o caminho dessa estação chamada denúncia até a estação chamada sentença, quem vai dar as regras é o processo. E os trilhos durante esse processo poderão ser alterados.
sem nenhum problema para que a gente consiga chegar logo na sentença. Ok? Então, por isso que as regras processuais elas são mutáveis, elas podem ser alteradas durante o processo tranquilamente. Já o direito penal, ele é sólido, é material, é substantivo. As normas penais, elas são retroativas? A regra é não. Norma penal não retroage, só se beneficiar o criminoso. Assim, eu tenho o seguinte raciocínio. Se a lei penal posterior é favorável ao réu, ela retroage. Se a lei posterior for contrária ao réu, ela não retroage. No processo penal, eu não analiso isso. Eu não olho para trás, eu olho hoje. Se ela vai beneficiar ou vai atrapalhar o réu, não interessa, eu vou aplicar ela hoje. Eu respeito o que já foi processado, eu respeito os atos que já foram realizados, mas vou aplicar hoje. Beleza? Vou te dar um exemplo de aplicação de lei penal no tempo para você entender. Inclusive, já adianto que a teoria adotada no Brasil é a teoria do sistema de isolamento dos atos processuais, tá? Isolamento dos atos processuais. Guarda esse nome, tá? Imagina a seguinte hipótese. Abud praticou um delito em 2007. Foi instaurado o processo penal para apurá-lo. Em 2018, entra em vigor, e realmente entrou em vigor, a Lei 11.719 de 2008, ok? Trazendo a chamada citação de hora certa para o processo penal. Existe hoje, é possível, desde 2008 é possível a citação por hora certa. Só que, na verdade, o processo penal não delimitou como é que vai ser. É uma norma remetida. O processo penal fala, ó, vai ler lá no processo civil e volta aqui para a gente conversar. E essa nova lei, que tem caráter processual, deve ser aplicada de forma imediata. Logo, em 2009, a Abud foi citado de forma ficta pela citação de hora certa, não importando, certa, não importante que o crime tenha sido praticado em 2007. Ou seja, o crime foi praticado em 2007, a nova lei entrou em 2008 e em 2009 ele foi citado por hora certa. Pode? Pode. É norma processual. Entendeu? Mas só pergunta, mas por outro lado, se a Abud tenha sido citado por edital, ou seja, no lugar da hora certa, no ano de 2007, antes da nova lei 2008, ok? Esse ato foi válido ou deverá ser feito a citação por hora certa. Bom, se ele foi citado, vamos lá. Abud ele foi cometeu o crime em 2007. Em 2008 vem a nova lei, mas em 2008 mesmo, ou seja, antes de vigorar essa nova lei, ele foi citado por edital. Essa citação por edital é válida? Claro que é válida, tá? Não muda o fato dele da nova lei ter entrado em 2008, ok? Não muda o fato de chegou agora a citação por hora certa. Esquece o edital e vamos fazer a citação por hora certa. Não. Okay? O ato processual é regido pela lei vigente ao tempo da sua prática. Okay? Então, é respeitado os atos processuais realizados anteriores. Assim, a Lei X de 2008 pode ser aplicada ao fato criminoso ocorrido antes da sua vigência, sem prejuízo, é claro, da validade dos atos já praticados. Né? O que se leva em conta, portanto, é a data da realização do ato, tempus regis acto, e não da infração penal. Outra pergunta, mas a citação por hora certa é uma norma prejudicial ao réu? Verdade, pois foge à regra da citação pessoal. Verdade. Mesmo assim, ela deverá ser aplicada em desfavor de Abud? Ou seja, a lei processual penal pode retroagir e prejudicar o réu? Diferente do direito penal? Sim, não tem nada a ver. Lembra que eu disse para você, eu vou olhar hoje e vou aplicar. Ah, mas não interessa. Não interessa. Beleza? Sobre essa aplicação imediata, eu tenho 3 situações que você tem que ficar atento, que é uma relativização quanto a essa aplicação. Que eu tenho as chamadas normas mistas, as normas heterotópicas, tá? E eu tenho a chamada algumas normas da lei de introdução do Código de Processo Penal. Ué, professor, tem lei de introdução ao Código de Processo Penal? Tem, uma lei de introdução ao Código de Processo Penal. Vamos falar a respeito dessas normas mistas. O que é uma norma mista? O nome já ajuda, né? Norma mista já ajuda. Norma mista são normas que, ao mesmo tempo, elas possuem um caráter processual, mas também com fortes reflexos no direito penal, ou seja, no direito material.
Então, eu posso ter o Código de Processo Penal, né? Ela traz essas hipóteses, né? Algumas hipóteses que eu posso chamar de, ou algumas leis, eu posso chamar que são normas mistas. Então, se a lei for híbrida, ou seja, mista, trazendo preceitos tanto de direito processual quanto de direito material, ou seja, direito penal, o que deve ser aplicado? Como eu vou aplicar? A pergunta é mais simples. Ela pode retroagir essa lei e atingir fatos anteriores se ela tiver cunho material? Se ela tiver uma mistura de direito material junto aí, ela pode retroagir, aí eu uso a regra que nós aprendemos. Só se beneficiar o réu. Ok? Então, caso seja possível a divisão, deverá ser aplicada a parte penal com retroatividade, o que for benéfica, e a parte processual com efeitos imediatos não retroativos. Caso não seja possível a separação, professor, da parte processual penal e da parte civil, da parte processual do direito penal, como é que faz? Ou seja, se a lei mista for benéfica ao réu, ela deverá ser aplicada. Se não, do contrário, eu não aplico ela. Ou seja, repetindo, professor, quando eu tiver um adiante de uma norma mista, processual e penal, como que eu faço? Eu consigo dividir ela? Se a resposta for positiva, eu aplico a parte processual, o que lhe interessa, e a parte penal, o que interessa. Retroage, se beneficiar o réu. Se não for possível, eu vou usar as regras de direito penal, prevalecem. Professor, não entendi nada. Hoje está difícil. Me dê exemplos, por favor. É claro, meu querido, meu pequeno gafanhoto. Preste atenção. A Lei 9.271 de 96, ela alterou o 366 do CPP e trata sobre a citação por edital. Ela previu que se o acusado for citado por edital e não comparecer ao processo e nem constituir advogado, o processo deverá ficar suspenso. Beleza? Bom, se fosse até aqui, a lei seria meramente processual. Beleza? Você leu, processual, professor. Ocorre que ela também determinou que deverá existir a suspensão da prescrição. Ok? Ela vai falar que deverá ficar suspenso a prescrição. Quando a lei falou prescrição, você falou, opa, prescrição é direito o quê? Material, porque eu mexo no direito de punir do réu. Logo, ela tratou de lei processual penal e lei penal. Nesse caso, essa lei terá efeitos retroativos. Aí vai depender do caso. Dependendo do caso, não. A suspensão da prescrição é uma norma benéfica ou uma norma que vai prejudicar o réu. A suspensão é congelar o prazo prescricional e ele recomeçar da onde parou. Né? Ele recomeça no onde. Isso é uma norma benéfica. Benéfica, o processo não para. Olha, o processo não continuou, parou. O processo ficou congelado. Então, nesse caso, é uma norma benéfica e deverá retroagir. Entendeu? E afetar processos anteriormente que já estiveram em curso. Outro exemplo. Para o STJ, o inciso 4 do artigo 387 define que o juiz irá fixar o valor mínimo da indenização em favor do ofendido, levando em conta os prejuízos por ele sofrido. Bacana? Por se tratar de regra de sentença, eu tenho uma regra processual, perfeito? Perfeito. Mas, ao tratar de fixação de indenização, entendeu o STJ que esse tema é de direito material, e daí o caráter de norma mista. Se ele determinou se ele falou em indenização, estou falando de uma sentença. Se estou falando de sentença, estou falando de uma pena que foi imputada ao réu. E aí eu tenho o que? Norma de direito penal. Então é uma norma mista, esse inciso 4 do 387. Outro exemplo é a 9.099 de 95, quando ela foi alterada, né? Antes, né? A 9.095, ela tratava que o crime de lesão corporal de natureza leve era de ação penal pública incondicionada. A lei mudou. E aí falou que agora essa lei é de ação penal pública condicionada. Bacana. Isso é um benefício? Isso é mais benefício para o réu que responde o processo? A resposta é sim. Porque na ação penal pública condicionada existe a possibilidade da renúncia.
e de decadência, que não são permitidas na ação penal pública incondicionada. Logo, a lei foi retroativa nesse ponto. Então, trouxe uma proteção, porque a renúncia e a decadência são institutos de extinção da punibilidade que estão contidos lá no artigo 107. Então, é a norma de direito que? Material. Então, nesse caso, poderá retroagir. O crime de injúria racial era também de ação penal privada. Okay? E por força da Lei 12.083 de 2009, ela passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. De novo, ok? Essa norma aqui, ela é mais benéfica ao réu? Não, porque limita as causas de extinção da punibilidade, né? Porque a ação penal privada existem mais situações de extinção da punibilidade, então limitou. Por exemplo, na ação penal privada, pode extinguir a punibilidade pelo perdão, pela decadência, pela renúncia, pela perempção. São 4 hipóteses. E agora, pela representação, eu tenho aí só, digamos assim, a decadência, né? Que podemos dizer. Beleza? Então, mexeu no direito material, mexeu na extinção da punibilidade, então, nesse caso, é uma norma mista. Beleza? Então, eu tenho que, resumindo, existem normas genuinamente processuais que tratam apenas de assuntos processuais, procedimentos, atos processuais, ok? E eu tenho, aí nesse caso, aplica-se a regra do termos rege actum, artigo 2º do CPP. De outra banda, eu tenho as normas mistas e híbridas que tratam de assuntos processuais e direito material, né? Por exemplo, crime, pena, condenação, direito de punir. Pode anotar aqui também prescrição, anota aqui também ação penal, né? Modalidade de ação penal. Coloca a modalidade de ação penal que é importante, que influencia diretamente. Ok? Escreva aqui, acrescenta modalidade de ação penal, modalidade de ação penal, porque influencia diretamente na extinção da punibilidade. Beleza? Nesse caso, eu aplico-se as mesmas regras de normas penais do tempo do direito penal, né? Normas penais. Ultratividade da lei mais benéfica ou irretroatividade da lei mais gravosa. Professor, o que aconteceu com o estelionato? Bom, o estelionato, antes do pacote de crime, era ação penal pública incondicionada, como a maioria dos crimes contra o patrimônio, tá? Mas o crime, o legislador infraconstitucional resolveu estabelecer que a regra do estelionato é que são crimes de ação penal pública condicionada à representação. Isso, já vou adiantar, é uma norma penal mista. Bacana? Porque trouxe o quê? Uma causa de extinção da punibilidade, que é a decadência pela não representação. Você está comigo? Beleza, então vai retroagir para atingir fatos, crimes ocorridos antes da sua vigência, aí vem o STJ, não vamos ter que discutir a respeito disso. Bom, a regra no processo penal, no estelionato, é que é ação penal pública condicionada à representação. Exceções são as situações estabelecidas pelo próprio Código. Crime contra idoso, crime contra criança e adolescente, crime contra a administração pública, crime contra pessoa com deficiência, né? Então, nesse caso, tirando essas hipóteses, o crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas a pergunta é, ela retroage? Será necessário intimar a vítima para que ela manifeste interesse em continuar no processo? Por exemplo, o processo está hoje. Tem um crime de estelionato rolando hoje, ok? Eu vou ter que chamar a parte, representa aí, para que a gente possa continuar o processo, ou deixa quieto, ou não precisa. Já aconteceu um ato jurídico perfeito. Como é que ficou? Eu tenho 2 posicionamentos, né, do STJ. Uma corrente vai dizer que não, e a outra corrente vai dizer que sim. A corrente que diz que não é a 5ª turma, e a corrente que diz que sim é a 6ª turma. Não o que, professor? Não precisa oferecer a nova representação? É isso. A 5ª turma fala o seguinte: a retroatividade da representação prevista no artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 171 deve se restringir à fase policial, ou seja, se passou a fase policial, ou seja, hoje já está na fase processual da ação de estelionato, não precisa chamar ninguém, não precisa fazer uma representação. Vem para cá que agora mudou, você tem que assinar aqui, não precisa mais disso, tá? Porque se prendeu ao momento anterior. Então, a ideia é o seguinte: o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois além de incluir a representação do ofendido como condição de possibilidade para a persecução penal, apresenta um potencial extintivo de punibilidade, que seria a representação.
sendo tal alteração passível de retroatividade por ser mais benéfica ao réu. Isso que eu disse para vocês lá atrás. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, ok? Que seria o que? O oferecimento da denúncia. De modo que a retroatividade da representação do crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Bom, na verdade, o STJ, na quinta turma, ele modulou os efeitos. Para não virar um caos, ele falou, olha, gente, para não ficar bagunçado, vamos fazer o seguinte, ó. Se tiver um inquérito policial rodando hoje, sobre estelionato, chama a parte e manda ela representar. Se já foi processo, já está na justiça, já foi denunciado, deixa quieto. Deixa quieto. Vamos rodar. A sexta turma não. A sexta turma falou que todo mundo tem que representar e tem que chamar a parte para que ela possa fazer isso no prazo de 30 dias, com base na 9.099 e 95 do artigo 91, que falava isso quanto à lesão corporal que eu li para vocês. Falou, ó, você tem 30 dias para poder, chama a parte, resolve. Você quer representar ou você não quer? Se você não quer, extingue a punibilidade do agente. Morre o processo aqui. Ok? Então a sexta turma tem essa visão. Professor, e agora? Como é que eu faço? Bom, se cair hoje uma prova dissertativa, você vai ter que dirimir a respeito disso. Futuramente, com certeza, a terceira sessão vai ter que se manifestar quanto a isso, tá? A terceira sessão vai ter que se manifestar quanto a isso e unificar, e a função dela é isso, unificar o entendimento das turmas. Beleza? Vamos avançar, vamos falar das normas heterotópicas. Não é mista, estou falando de norma heterotópica. Quem fala isso é Renato Brasileiro. Renato Brasileiro fala que existem as chamadas normas heterotópicas. O que seria uma norma heterotópica? É a situação em que, apesar do conteúdo da norma conferir-lhe uma determinada natureza, encontra-se ela prevista em diploma de natureza distinta, ou seja, dentro do Código Penal você vai encontrar uma norma de processual penal. E dentro do Código Processual Penal você acha uma norma, um artigo de Código Penal. Ok? Por exemplo, o direito de silêncio assegurado ao acusado em interrogatório, na segunda fase do interrogatório, ele está no Código de Processo Penal, está no artigo 186, mas possui natureza, tipicamente, de um direito asseguratório do direito do silêncio, que é um direito material, constitucional. Ok? Então, aí, nesse caso, teria uma norma heterotópica. É um infiltrado. Está dentro do Código de Processo Penal, não é uma norma misturada, mas sim está infiltrado. Está dentro do Código de Processo Penal, eu tenho ali uma norma de direito material. E aí, por fim, eu tenho a outra exceção à aplicação do Tempus Regit Actum, são as hipóteses da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. A primeira hipótese está no artigo 3º, fala assim, ó, o prazo já iniciado, inclusive para a interposição do recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor que fixado pelo Código de Processo Penal. Ou seja, se durante um processo, eu estou recorrendo hoje, recurso de apelação, prazo de 5 dias, se vier uma nova lei determinando um novo recurso, o prazo do recurso, eu vou aplicar a norma anterior, tá? Isso é regulado pela lei anterior. Se a norma anterior não prever um prazo menor. O que significa o quê? Vamos lá. Se hoje eu estou recorrendo em recurso de apelação, meu prazo é de 5 dias. Bacana? Bacana. Hoje estou no 3º dia de recurso. Vem uma nova lei e fala, olha, o prazo de recurso agora é 4 dias. Eu aplico o anterior, 5 dias. Ó, veio a nova lei e fala, ó, o prazo agora é 10 dias. Aí eu aplico a nova lei, o prazo de 10 dias. Beleza? Tranquilo? Então, se diminuir, eu aplico a lei anterior. Se aumentar, aplico a lei nova. Está no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. O artigo 6º fala assim, as ações penais em que já se iniciou a produção da prova testemunhal, elas prosseguirão até a sentença de primeira instância com o rito da lei anterior. Okay? Se caso mudou a forma de produção da prova testemunhal, olha, agora mudou a prova testemunhal, vai ter que ser realizado por videoconferência de forma absoluta. Tá, beleza, mas já está rodando? Já, então eu vou aplicar a lei anterior. Artigo 11 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal fala assim, se já foi interposto recurso, as condições de admissibilidade recursais, a forma e o julgamento serão julgados pela lei anterior. Já falei do prazo lá atrás, mas se caso mudou agora, exigiu um novo requisito intrínseco ou extrínseco ao recurso, eu vou aplicar as regras anteriores. Ok?
ok? Agora, você tem que comprovar a tempestividade do recurso, digamos, juntando um determinado documento. Opa, é requisito extrínseco do recurso. Então, eu não posso exigir para aquele recurso que já foi proposto, que já foi interposto. Artigo 5º da Lei de Introdução também traz uma outra regra. A nova lei que passa a estabelecer a necessidade de representação para o crime, que antes era de ação penal pública condicionada. Nós já falamos sobre isso, né? Tanto na lei da 9.099 de 95, de que vai tratar a respeito do crime 2005, não 9.099, de 95, tá certo, né? Que trata a respeito da lesão leve, que passaria a ser condicionada à representação, 30 dias, artigo 91. Nós já falamos sobre isso. E também, para a sexta turma, aplica-se essa regra para o crime de estelionato. Beleza? Maravilha. Por fim, o que seria a chamada repristinação da lei processual penal? É possível a repristinação da lei processual penal? A resposta é positiva. Isso eu tenho que me valer, né, da chamada do artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que fala: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por uma lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, veio uma lei hoje, revogou a lei que estava vigente. Bacana? Amanhã vem uma nova lei que revoga essa revogadora. A pergunta é, aquela anterior, a primeira que morreu, ela ressuscita? Só vai ressuscitar, só vai valer de novo se caso essa lei revogadora trazer e falar, olha, a lei primeira que foi revogada está valendo novamente. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Interpretação extensiva e interpretação analógica no processo penal. Vamos lá. Interpretação extensiva dá-se quando o texto legal, a lei, diz menos do que pretendia o legislador, de modo que aquela pessoa que está realizando a interpretação, ela vai estender o alcance daquele artigo, ok? A hipótese não mencionada expressamente, ok? Eu vou dar uma esticadinha. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá. Quando se cuida das causas de suspeição do juiz penal que estão contidas no artigo 254 do CPP, deve incluir também aqui o jurado. Veja, o Código de Processo Penal nada falou sobre a suspeição do jurado, mas por uma interpretação extensiva, eu aplico ao 254, que são as regras de suspeição do juiz, ao jurado. É claro, o que não deixa de ser um magistrado, né, se você pensar, embora leigo, onde se menciona no Código de Processo Penal a palavra réu para fins de obter liberdade provisória, é natural incluir-se também o indiciado. É outra hipótese de interpretação extensiva. Okay? No processo penal, quando nós temos a palavra réu no processo penal, para obter liberdade provisória, eu posso ter também o indiciado, mesmo que a lei penal não fale o termo indiciado, e sim fale réu. Então, esses são dois exemplos de interpretação extensiva. As causas de suspeição do juiz e as hipóteses de liberdade provisória que você lê no corpo do processo penal, onde está escrito réu, você pode interpretar também a liberdade provisória para o indiciado, aquela pessoa que está sendo investigada na fase preliminar da persecução penal. Já a interpretação analógica é aquela utilizada quando, dentro do próprio texto legal, okay, após uma sequência, né, casuística, né, após uma sequência casuística, o legislador se vale de uma fórmula genérica, ok, que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores. Vamos entender. O artigo 80 do CPP, ele menciona que o juiz pode determinar a separação dos processos quando as infrações forem cometidas em tempo e local diversos. Isso para não prolongar a prisão dos acusados pelo excessivo número de réus. Okay? E aí termina o artigo 80 falando assim, ou por outro motivo relevante. Ou seja, quando você vê esse termo, ou por outra forma, ou por outro motivo, isso é interpretação analógica, ou também chamada de interpretação intralegem. É quando
o próprio legislador, ele rola a bola, eu falo isso, ele rola a bola para o juiz chutar. Ele deixa aberto, olha, juiz, você tem aqui um gatilho. Então, quer dizer que, se você tiver outro motivo para poder separar os processos, que não seja a situação de infrações cometidas em tempo e local diversos, você pode realizar para que tenha celeridade. Então, quando o final do artigo 80, quando fala por ou por outro motivo relevante, eu tenho que o juiz olhe o caso, isso aqui é um motivo relevante e vou separar o processo. Beleza? Tranquilo. Então, a interpretação extensiva, eu não tenho o gatilho que na analógica eu tenho. Ou seja, para você entender rápido, quando você viu na prova, no processo penal, ou outro motivo, ou por outra forma, são hipóteses que o juiz poderá se utilizar da chamada interpretação analógica. Se não tiver isso e o juiz tem que ampliar a aplicação da lei, não tendo esse gatilho, eu chamaria de interpretação extensiva, ok? Quais são as técnicas de interpretação, ok? Deixa eu voltar aqui. Quais são as técnicas de integração da norma processual penal diante da existência de uma lacuna da lei? Veja, eu falei técnica de interpretação são essas, tá? Técnica de preenchimento de lacuna, ok? Aí eu posso usar analogia, costumes e princípios gerais de direito. Isso são técnicas, não tem lei. Veja, na interpretação extensiva e na analógica existe a lei. Eu vou trabalhar em cima da lei aqui para poder esticar um pouquinho mais ou aproveito o gatilho que a lei trouxe ou outro motivo relevante para poder aplicar uma situação similar. Na técnica de preenchimento de lacuna, técnica de integração da norma, não é técnica de interpretação, não tem lei. Não tem lei. O juiz fala, cara, não tem lei, como é que eu vou julgar isso? Eu vou ter que olhar para algum outro caso similar e aplicar. Isso é analogia, tá? Como ocorre a analogia no processo penal? Aliás, é possível analogia no processo penal? Sim, é possível analogia no processo penal. É uma técnica de integração, existência de lacuna normativa e pode ser utilizado para prejudicar como para beneficiar o réu. Veja, a analogia no processo penal é diferente da analogia no direito penal. A analogia no direito penal eu só posso usar se for para beneficiar. No processo penal, eu não posso usar a analogia para prejudicar o réu. Beleza? Exemplo, na súmula 696 do STF determina: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão constitucional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando por analogia o artigo 28 do CPP, que inclusive mudou o 28 do CPP, mas está suspenso pela determinação do hoje atual ministro Fux. Ok? Beleza? Mas então quer dizer que lá no 28, caso o juiz ele não concorde com o arquivamento do inquérito policial, ele determina a remessa ao Procurador-Geral de Justiça ou à Comissão de Revisão Criminal do Ministério Público Federal. Lembra disso? E aí ele poderá decidir nomear novo juiz, novo promotor, ou ele mesmo decidir, ou concordar com a decisão do promotor originário. Okay? Então, se caso o sujeito, o promotor, não ofertar a suspensão constitucional do processo, poderá aproveitar e remeter de forma obrigatória para que o promotor o faça conforme, por analogia ao artigo 28. No processo penal existe aplicação dos costumes? Sim. O costume de dar vista ao Ministério Público em inquérito para apuração de ação penal privada, para que signifique eventual conexão com ocorrência de extinção de punibilidade. É um exemplo de costume prático no processo penal. Bacana? O princípio geral de direitos. Os princípios gerais de direitos são as regras que se encontram na consciência do povo, né? São universais, aceitas, mesmo que não escritas. Muitos foram, inclusive, elevados à condição de norma constitucional, como o princípio da estado de inocência, favor rei, indúbio pro réu e etc. Para poder fechar esse bloco, vamos responder uma questão que foi cobrada na Defensoria Pública do Estado do Ceará. Em relação à lei processual penal, é correto afirmar que, em regra, letra A, admite suplemento dos princípios gerais do direito e aplicação analógica. Letra B, a lei anterior terá ultratividade para beneficiar o acusado? Não existe isso. Admite interpretação extensiva, mas não aplicação analógica? Errado. Os atos realizados sob a vigência da lei anterior devem ser refeitos? Não existe isso mais. Tem aplicação imediata, mesmo em período de vacância e ainda que menos benéfica.
Aplicação imediata, mesmo período de vacância, não, tá? Então, a correta letra A, admite suplemento dos princípios gerais de direito e aplicação analógica. Bom, acho que agora a gente consegue finalizar a aula respondendo a questão inicialmente proposta, né? Quanto à eficácia temporal, a lei processual penal. Letra A, aplica-se somente aos fatos criminosos ocorridos após sua vigência? Não. Aplicação imediata. Letra B, tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já realizados. É essa a alternativa correta. Letra C, vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo? Não, nós já vimos que só apenas se tiver conteúdo misto, aí terão efeitos retroativos, se benéficos ao réu. Letra D, tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos? Não, a aplicação imediata é hoje, tá? Teoria, sistema de isolamento dos atos processuais. Não tem aplicação imediata, salvo para beneficiar o acusado. Errado. Meus amigos da nossa mentoria, agora tem o que? Questões para resolver, depois analisar, e tem duas tarefinhas aqui, que são 2 artigos para você dar uma lida e aprofundar o assunto da aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser, e meus amigos, Ele sempre quer. Tchau, tchau.